Bom dia, que você tenha um excelente sábado. No livro de Salmos, capítulo 13, versos 1, o salmista pergunta para Deus: Até quando, Senhor, vai esquecer de mim? Para sempre? Até quando vai esconder o teu rosto? Você alguma vez já fez essa pergunta? Já perguntou para Deus dessa forma, como o salmista perguntou? Parece que Deus não está mais prestando atenção em você? Muitas das vezes, a gente para e pensa que Deus não está mais olhando para nós. Mas a gente sabe que as aparências enganam. Nesse momento, quando a gente pensa que Deus não está nos olhando, na verdade, o que Ele está fazendo é deixar a gente aprender a confiar nele. Ele está nos dando tempo, para confiar nele. Todos nós já estamos familiarizados com situações que, em determinados momentos, acontecem coisas na nossa vida que a gente acha que Deus já não nos olha mais, que Deus nos esqueceu. Quem já não passou por uma situação assim? Na hora de uma necessidade, na hora de um sufoco, e aí você para e pensa que Deus te esqueceu de você. Só que Deus não esquece. Você já parou para pensar que, às vezes, um pai ou uma mãe deixa um filho pequeno no lugar e fala: não saia daí. Só sai daí quando eu vier ali buscar. E aí você demora um pouquinho e a criança acaba se desesperando, saindo sozinho. Porque mesmo a criança sabendo que você pode voltar, nesse momento ele não confia que você vai voltar para buscar. E ele se desespera. Assim somos nós, na presença de Deus. Agimos como criança. O salmista também agia como criança na presença de Deus. Mesmo ele sabendo que ele agradava a Deus e que Deus não o desampararia, Deus não o abandonaria, tinha os momentos de fraqueza, tinha os momentos de dúvida. Não é porque nós servimos a Deus que nós tenhamos que ter plena certeza sempre de que Deus não nos abandona. Porque às vezes nós, como pecadores, como errantes que somos, nós imaginamos que fazemos alguma coisa que desagradamos a Deus e que Ele se afastou de nós. O salmista também pensava assim. Mas não é para você pensar assim, né? Davi pensou como filho, que ele era para Deus. Ele sabia que Deus cuidava dele. Mas naquele momento da aflição, ele esperou que Deus falasse com ele, Deus não falou na hora que ele queria. E ele se desesperou. E nós não devemos fazer isso, nos desesperar. Nós devemos confiar no Senhor. Sempre quando for, na hora da tribulação, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a questão, não importa qual for a hora, acredite, mesmo quando Deus fica calado, Ele não te abandona. Mesmo quando Ele fica quietinho, Ele não esquece de nós. Porque Ele é o Pai mais amoroso que existe, em todo tempo, em todo mundo, no céu e na terra. E assim como o nosso pai, assim como a nossa mãe, se preocupava conosco quando nós éramos criança, Deus também se preocupa conosco. E Ele cuida de nós como crianças. Então, assim, às vezes Ele permite, Ele fica quietinho e permite que a gente sinta essa falta para a gente saber o quanto nós somos dependentes dEle. Pensa, se Deus vai te abandonar por alguma razão, se foi Ele que te escolheu, se Deus vai te deixar por alguma razão, se foi Ele que quis você, se Deus vai em algum momento te abandonar, se Ele deu o único filho que Ele tinha para morrer por você. Então lembre-se, Deus nunca vai virar o rosto para você. Deus nunca vai esquecer de você. Ele pode ficar em silêncio. Ele pode ficar caladinho para lhe dar a oportunidade de você aprender a confiar nele. Aprenda a confiar no Senhor. Não importa qual seja a sua luta, não importa qual seja a sua dor, não importa qual seja o seu momento. Confie no Senhor, porque no momento certo, Ele vai olhar para você. No momento certo, Ele vai vir em teu socorro. No momento certo, Ele vai te responder. Pense sobre isso e tenha um excelente sábado. Bom dia.